isso de mim. Retire isso que você falou de mim. Isso o quê? E o Renato 38 dando risada, com sorrisinho calmo. Você falou que eu entreguei as pessoas pro Xandão. Você que disse. Foi você que disse. Vai tomar no... Repete essa... Repete essa... Que não disse assim, foi por causa disso, Eu não vou tolerar isso. Foi você que falou. Eu não vou tolerar Mas isso. você disse ou não? Você disse isso ou não? Renato, eu tô falando sério. Retira essa... Cara, assim, ó. Aqui... Não. Ele queria mostrar que o Renato estava errado, que ele era homem. Você olha pra uma atitude dessa, você acha que é uma atitude de um homem? Ou você olha isso e acha meio ridículo, meio absurdo? Vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Que coisa... Aí não, né, velho? Aí não dá. Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre esta situação aqui envolvendo o Renato 38, que aconteceu recentemente no podcast, e o Alan dos Santos, né? Foi uma discussão ali que os dois tiveram, num momento mais acalorado num debate. E o Alan, em dado momento, se levanta ali, né, e faz uma menção, né, dá a entender que ele daria na cara do Renato, né, enfim, dá a entender que ele talvez agredisse o Renato ali, no momento em que os dois estão tendo uma discordância argumentativa. E nós vamos falar um pouco sobre isso, né? O que o Alan alega naquele momento, o que o Renato alega, quais são as estratégias retóricas que estão sendo colocadas em prática aqui, tá certo? Vale a pena sempre falar, né, pessoal? O foco do vídeo é falar sobre a retórica, sobre estratégias retóricas que funcionam ou não para convencer, para vencer uma discussão, para vencer um debate popular, tá certo? E não para atacar as pessoas. Portanto, eu peço que vocês respeitem os dois aqui que são comentados nesse vídeo. Vamos para a nossa análise retórica, então, sem mais delongas. Agora, a outra injustiça que foi dita aqui era o seguinte, ele falou assim, ele quer que Bolsonaro seja papai. Eu quero que Bolsonaro fosse 1% homem, que ele fizesse 10% do que ele prometeu, ele não fez nenhum. Bolsonaro, quem confia hoje em Bolsonaro, está coincidindo no mesmo erro do povo de Deus que se desviou no livro de Samuel. Então o Renato 38 está dizendo que quem confia hoje em Bolsonaro está coincidindo num erro. E ele vai explicar qual que é esse erro, mas ele está dizendo que é um erro. E pelo que eu entendi, o Alan, ali do lado, né, de óculos, está dizendo que o Renato queria que o Bolsonaro fosse um papai, um papaizinho, né? Tá fazendo um comentário ali, de certa forma, em tom de piada, né? Já usando o estratagema 32, né? Já usando um rótulo. Queria que fosse papai, já tá usando um rótulo ali, mas para satirizar o argumento do Renato 38. Vamos ver qual é o erro que, segundo o Renato, quem confia no Bolsonaro hoje, qual o erro que essa pessoa está incorrendo. Não peça um rei, né? Isso que vai acontecer se você pedir um rei? Ele vai tomar sua melhor filha, seu melhor filho, sua melhor oliva. É isso. Aparentemente, não peça um rei, né? O rei é uma figura que era idolatrada, era uma figura que era até vista como um segundo deus na Terra, historicamente dizendo, né? Então, o Renato dá a entender que as pessoas ali que estão confiando, enfim, indo pro lado do Bolsonaro hoje, estariam, de certa forma, idolatrando, cometendo o erro de idolatrar e essa idolatria vai gerar prejuízo. Dá a entender isso? Ele vai tomar sua melhor filha, seu melhor filho, vai tomar suas coisas, enfim, você vai se prejudicar se você idolatrar alguém. Aparentemente, o argumento do Renato pode ser traduzido a grosso modo assim. Peça um rei, né? Isso que vai acontecer se você pedir um rei? Ele vai tomar sua melhor filha, seu melhor filho, sua melhor oliva. É isso. Quem confia, e a prova disso, é quem dá o pix pro Bolsonaro. Tá, aqui é interessante, né? O Alan já tenta interromper ali o 38. Você vê que o 38 tá sempre numa linguagem corporal muito ativa, gestos super abrangentes, super expansivos, né? A gente já comentou que em dados momentos, quando você tá trazendo uma narrativa mais emocionada, você colocar gestos mais abrangentes podem ser funcionais para mostrar uma certa vivacidade, né? Para mostrar um calor para a plateia e o público ficar ao seu lado. É ultrajante, é um absurdo, não sei o que. Tá? Então esse tipo de gesto em momentos mais emocionantes podem funcionar. E é o que o Renato aposta. E o Alan tá dizendo que o Renato tá fazendo falácia de falsa equivalência. E a prova disso, Falácia de falsa equivalência. Vamos seguir aqui, eu quero ver a explicação aqui. A prova disso é quem dá o pix pro Bolsonaro, 100% das... O Alan já tá rotulando também tudo que o Alan tá falando como falácia, já tá usando o estratagema 32. Pessoas que deram pix pro Bolsonaro foram doxadas. Houve esse mês, eu não sei se vocês acompanharam, a maior demissão em massa nas polícias e nas forças armadas. Todo mundo que fez pix relevante para Bolsonaro foi expurgado. O Renato tá trazendo um exemplo daquilo que ele tá argumentando, né? Se você idolatra o Bolsonaro como idolatravam os reis, você vai ser prejudicado. É o erro. Então ele tá falando, olha, o Bolsonaro pediu pix pra uma galera. Quem pediu pix pro Bolsonaro se ferrou, né? Os policiais ali relevantes que doaram pix pro Bolsonaro se ferraram.
provavelmente porque tiveram os dados vazados ali no Pix e foram demitidos. Então ele tá fazendo essa relação. Se você idolatra, Bolsonaro faz tudo que ele manda, você vai se prejudicar. Aparentemente é isso. Essas pessoas que fizeram Pix pra Bolsonaro pedir Pix, em vez de pedir dezenas de formas dele arrecadar dinheiro sem botar essas pessoas, o cuzinho dessas pessoas na mão do PT. Ele colocou o CPF de cada doador dele na mão do PT. Bolsonaro não sabe como funciona o Pix. Se ele for responsável e se orgulha pelo Pix, Bolsonaro entregou cada uma dessas pessoas que deu Pix a ele ao PT. Beleza. Então ele tá, mais uma vez, né, trazendo ali um exemplo para aquele primeiro argumento base dele, né, que confiar no Bolsonaro hoje é um erro, e é um erro de, a grosso modo, seria um erro de idolatria, pelo menos a tradução que eu faço, você idolatrar um rei e ser prejudicado por esse rei, porque, né, um rei ele vai fazer a vontade dele muitas vezes. Ele tá trazendo um exemplo, né, Bolsonaro criou o Pix, no contexto que o Renato está trazendo, aparentemente o Pix expõe os seus dados bancários. Após isso, vai lá e pede um Pix para as pessoas ajudam ele, tem os seus dados bancários expostos por terem ajudado o Bolsonaro com o Pix, e depois disso se lascam, se ferram, e é o que ele falou aqui, ó. Então o Bolsonaro está colocando cada uma dessas pessoas na reta. E para você não cair nesse tipo de argumento e não parecer o errado da situação, assim como o Alan tá parecendo, você precisa dominar a retórica comigo, entrando para nossa formação em comunicação persuasiva. Para se inscrever com um desconto exclusivo desse vídeo aqui, clica no primeiro link na descrição desse vídeo, informe-se e inscreva-se. Vamos voltar para nossa análise aqui. Se ele for responsável e se orgulha pelo Pix, Bolsonaro entregou cada uma dessas pessoas que deu Pix a ele ao PT, o CPF, o endereço, o nome e o telefone. Sabe qual é a falsa? Então, aqui aparenta que o Renato, pode aparentar, né, na verdade, que o Renato tá dizendo que o Bolsonaro, com vontade, né, com volição, com desejo puro, colocou essas pessoas para se lascarem. Bolsonaro teve a vontade, o interesse em ferrar essas pessoas. Pode dar essa impressão, mas vamos ver como é que cede o complemento do argumento. Se Bolsonaro tivesse recebido... Quando a minha filha... Se Bolsonaro tivesse pedido... Não, isso é grave, isso é grave. Quando a minha... Tá, agora o Alan vai explicar que é uma falsa equivalência e vai explicar o porquê, vai trazer uma evidência argumentativa. Quando a minha filha... Você não deixou falar Quando 2 minutos, velho? Quando a minha filha precisou de Pix, Sim. quando a minha filha, doente, precisou de Pix, as pessoas me ajudaram. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Foi atrás delas, por isso que a Ludmilla tá aqui. O que ele tá dizendo é que eu entreguei a Ludmilla pro Alexandre de Moraes. Você tá entendendo como é falsa equivalência? Tá, então ele tá trazendo um exemplo dizendo, olha, minha filha teve um problema, né? A gente também usou a ferramenta Pix, eu usei Pix para receber essas pessoas, né? Enfim, eu fiz um Pix para ela, ele não delimita muito bem, eu realmente não sei qual é o contexto dele com a filha dele, mas ele, enfim, a ferramenta Pix foi utilizada e gerou prejuízo para a filha dele. Né? É o que ele tá relatando aqui, olha. A minha filha teve um problema, precisou de doação, eu precisei de doação, enfim. A ferramenta Pix foi utilizada, então tá pegando a mesma ferramenta que o Renato acusou agora há pouco. E ele tá dizendo que gerou, sim, um prejuízo pra filha dele, né? Ele acabou de falar isso aqui, né? Não, isso é grave, isso é grave. Pra gente não cometer nenhum erro, vamos ver de novo o que ele fala. Você não deixou falar 2 minutos, velho? Quando a minha filha precisou de Pix, Sim. Quando a minha filha, doente, precisou de Pix, as pessoas me ajudaram. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Foi atrás delas, por isso que a Ludmilla tá aqui. Tá, Ludmilla imagino que seja filha dele, por isso que ela tá aqui, deve estar com ele. Provavelmente eles estão fora do Brasil. Então, o que dá a entender é isso. Olha, minha filha tava num contexto doente, ruim. A ferramenta Pix foi utilizada nesse contexto, gerou um prejuízo pra minha filha. Tá, até aí ponto. Onde que ele vai linkar isso com a falsa equivalência? O que ele tá dizendo é que eu entreguei a Ludmilla pro Alexandre de Moraes. Você tá entendendo como é falsa equivalência? Acho que ele tá indo no sentido do que eu falei. Do jeito que o Renato falou agora há pouco, parece que o Renato, né, pode dar a impressão, que eu acho que é essa impressão que o Alan tá tirando, né, que o Renato está dizendo sobre a vontade, sobre o Bolsonaro ter quisto, né, ou melhor dizendo, sobre o Bolsonaro querer ferrar as pessoas que o ajudaram. E aí o Alan tá trazendo mais pra esse lado. Olha, minha filha tava doente, o Pix entrou, a ferramenta do Pix entrou nesse contexto, minha filha teve um prejuízo. O que o Renato tá dizendo é que eu quis ferrar minha filha, eu quis entregar ela. É mais ou menos a sensação que eu tenho que o Alan tá falando sobre a vontade, como se o argumento do Renato fosse versando sobre a vontade de prejudicar aqueles que lhe ajudam. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Foi atrás delas, por isso que a Ludmilla tá aqui. O que ele tá dizendo é que eu entreguei a Ludmilla pro Alexandre de Moraes. Você tá entendendo como é falsa equivalência? Você pode alegar ignorância. Não é ignorância. Você não sabia que você não tem outra maneira de receber? Ó, aqui o Renato faz um complemento interessante. Você pode alegar ignorância, né? Claro que o Renato faz isso de uma forma bem agitada, mas você pode alegar ignorância. Por exemplo, você pode ter prejudicado você prejudicou sua filha. Você pode ter prejudicado sem querer. Ignorância, não sabia, né? Você não sabe que é fácil não é falso. Porque pelo que eu tô entendendo, o Renato quer ir
pra narrativa de que não precisa ter feito Pix. Você poderia ter ido pelo Bitcoin, por exemplo. Porque até onde eu sei, o Renato tá sempre advogando em prol do Bitcoin. Então acho que a narrativa que ele tá trazendo é essa. Não é ignorância, nem é essa. Você sabia que o cara se fuder e mesmo assim pediu Pix? Não. Ou não? Não. Então, Não. se você não sabia, você é ignorante ou não? Não. Sim. Essa falsa equivalência. Se você não sabia, você é ignorante. Com certeza isso vai gerando incômodo. O Renato 38 tá usando o estratagema 32 agora, né? Rotulando como ignorante. Mas esse é um complemento interessante do argumento. E o Alan continua batendo na questão de ser falsa equivalência. Eu vou explicar já o que é falsa equivalência e a gente vai ver se tem falsa equivalência aqui ou não. Numa primeira visão, com esse complemento que o Renato 38 fez agora, da pessoa poder prejudicar o outro de maneira ignorante, sem saber que tá prejudicando, não me parece que tem falsa equivalência. Mas vamos ver onde é que vai parar isso aqui. Ou não? Não. Então, se você não sabia, você é ignorante ou não? Não. Sim. Essa falsa equivalência de você colocar, então, a pessoa que ajudou, se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas, você colocou as pessoas, ou você botou o cu das pessoas. Não é Eu acho que é isso. O Alan tá trazendo por esse lado, da vontade, da volição, de querer ferrar as pessoas. Da forma que ele elenca aqui, a leitura, pelo menos a leitura que eu tenho é exatamente essa. Valência de você colocar, então, a pessoa que ajudou, se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas, você colocou as pessoas, ou você botou o cu das pessoas. Não é fode com a privacidade. É mais ou menos isso. Na verdade, é isso, né? A leitura que eu tenho é essa, né? O Alan tá trazendo esse argumento. Olha, o Renato tá dizendo que eu coloquei, que eu voluntariamente eu tive a decisão, né, de ir lá e ferrar as pessoas que me ajudaram quando eu pedi Pix para elas. Aí nisso sim, né, nessa visão que o Alan tá trazendo, poderia se fazer sentido a falsa equivalência, mas não me parece que é isso que o Renato tá argumentando. Me parece que o Renato tá argumentando sobre o mal que é causado, né, o mal como causa final de você usar o Pix, nesse exemplo que ele tá dando, e não o interesse de causar o mal, percebe? O mal como causa, como consequência, e não a vontade de causar o mal. São duas coisas diferentes. Mas vamos seguir aqui. Bolsonaro se orgulha de ter criado o Pix. O Pix não é uma transação bancária, não tem sigilo bancário. O Pix pertence ao governo. A Bolsonaro afirma que esse é um governo de exceção. Já mudou de... Perfeito. O Alan tá fazendo então uma explanação. O Renato tá fazendo uma explanação, um contexto, uma contextualização do argumento dele. Ele fala: olha, fica muito mais claro agora, tá? Dá pra entender que é exatamente. O Renato aparentemente está falando mais sobre o mal como consequência e não a vontade de causar o mal, que é o que o Alan tá pegando ali. O Alan tá falando sobre a vontade. O Renato, vamos ver de novo o contexto que ele explica do Pix, que eu acho que vai ficar bem evidente aqui. Uma pessoa que ajudou, se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas, você colocou as pessoas, ou você botou o cu das pessoas. Não é fode. Aqui uma coisa interessante pra gente falar também, tá? Antes da gente ver a explanação, perceba como que o Alan, ele, se vocês devem estar conseguindo ver na tela aí, né? Ele colocou aqui a caixinha de, não sei se é uma caixa de cigarro aqui, a chave do carro dele, tudo metodicamente organizadinho, né? O energético que ele tá tomando ali, uma garrafa d'água, uma vasilhinha ali de porcelana, o celular dele, tudo milimetricamente calculado, vamos usar esse termo, para parecer uma barreira, para parecer que ele tá fazendo uma paredinha, né, delimitando o espaço dele. E perceba que o Renato, vez ou outra, avança o braço aqui, ó, para tocar no Alan, né? Avança o braço bem próximo do Alan. E o Alan sempre deixa a barreirinha dele ali montada. Isso aqui, pessoal, em linguagem corporal é muito interessante, é o que a gente chamaria de prossêmica, né? A prossêmica é a ciência desenvolvida e pesquisada pelo sociólogo e antropólogo Edward T. Hall, que vai falar pra gente como que a gente usa o espaço ao nosso redor para delimitar o nosso território pessoal. E algumas vezes a gente pode usar, né? Como a gente está vendo aqui em alguns casos, a gente pode usar os objetos para delimitar o nosso território. E se outra pessoa invade o nosso território, isso começa a nos incomodar. Se a pessoa começa a nos tocar, isso pode começar a nos incomodar. Se você delimitou, que nem aqui fica bem evidente, o Alan delimita com os objetos, né? Olha, ele coloca um do ladinho do outro para parecer uma barreirinha, né? Para parecer uma parede. Então aqui é o espaço pessoal dele. Esse espaço não pode ser invadido, senão vai causar incômodo nele, né? Isso é bem interessante. E já o Renato, ele tem uma comunicação expansiva, ele está sempre avançando, sempre chegando muito próximo do território individual. Então a ideia da proxêmica é essa, né? Se você chega muito perto de uma pessoa, sem que você tenha intimidade, isso pode causar incômodo. E aparentemente é isso que vai ocorrer. Mas vamos voltar pro Alan contextualizando o Pix, né? Que para mim vai fechar toda a explicação. Se o tirano vai lá e fode com a privacidade das pessoas, você colocou as pessoas, ou você botou o cu das pessoas. Não é fode com a Tá, o Alan tá falando sobre vontade,
de causar o mal. Como se o Renato estivesse acusando ele, entre aspas, de ter a vontade de prejudicar as pessoas que o ajudam. Você foi lá e colocou as pessoas na reta. Você ativamente essas pessoas. Desculpa usar o português aqui mais claro. E o Renato me parece falar sobre a consequência. Você pode não saber que você vai, mas como consequência você essas pessoas. Privacidade. Bolsonaro se orgulha de ter criado o Pix. O Pix não é uma transação bancária, não tem sigilo bancário. O Pix pertence ao governo. A Bolsonaro afirma que esse é o governo de exceção. Já mudou. Ó, então vamos lá. Aqui tá o contexto. Pra gente formalizar o argumento fica muito mais tranquilo. O contexto é o seguinte: Bolsonaro vai lá e desenvolve o Pix, a ferramenta Pix. Pix não é uma ferramenta que tenha sigilo bancário. As pessoas que usam o Pix podem ter seus dados expostos, seus dados bancários expostos, né? RG, CPF, enfim, seus dados pessoais expostos. Uma pessoa com os dados expostos pode ser prejudicada. Bolsonaro conhece todo esse contexto que eu acabei de falar. Tendo isso em mente, né, a gente vai para a segunda parte do argumento, né? Ou melhor dizendo, a gente vai para, de certa forma, a formalização. Bolsonaro sabia que o Pix prejudicava as pessoas. Bolsonaro pediu o Pix e as pessoas foram prejudicadas. Alan pediu o Pix e as pessoas foram prejudicadas. Logo, Alan tem vontade de prejudicar as pessoas, ou sabia que ia prejudicar, assim como Bolsonaro. Essa seria a estrutura que o Alan está trazendo para, de certa forma, mostrar que o Renato está falando sobre a vontade de causar o mal. Mas do jeito que o Renato formula, não me parece que é o caso. Vamos deixar o Renato terminar aqui. Mudou de tópico. Não, de calma. novo, a falsa equivalência. Bolsonaro Isso seria a falsa equivalência. Isso seria a falsa equivalência. A falsa equivalência é uma falácia formal, onde você pega um elemento que é contido em uma característica que é contida em algum elemento e que é contida em outro elemento, e você coloca os dois em uma relação igual de 1 para 1. Por exemplo, se A tem B e C e B tem C e D, logo é igual a B porque ambos contêm C. Exemplo aqui: água mineral é líquida e eu tomo todos os dias. O uísque também é líquido. Logo, se o uísque é líquido e a água mineral é líquida, eu posso tomar uísque todos os dias. Isso seria uma falácia, porque em termos de saúde, você sabe que a água mineral, ela é muito mais saudável, melhor dizendo, ela não é tão prejudicial assim para o seu corpo, não é prejudicial para o seu corpo de forma geral, como o uísque se bebido diariamente. Então, essa seria uma falácia de falsa equivalência. Eu pego um elemento que é contido em uma característica que é contida em um elemento, pego um outro elemento que tem a mesma característica e equiparo. Coloco eles aí numa equivalência. É uma falsa equivalência. É saudável tomar água todos os dias. A água é líquida. O uísque também é líquido. Logo, é saudável tomar o uísque todos os dias. Tá aí a falsa equivalência. Não me parece que é isso que o Renato tá fazendo. Que esse é governo de exceção. Já mudou de tópico. Não, calma. De novo, a falsa equivalência. Bolsonaro pediu Pix do governo PT, entregou o CPF dessas pessoas. A falácia do Renato é quando eu precisei de ajuda. Bolsonaro pediu Pix, entregou o CPF dessas pessoas pro governo PT. Me parece que ele tá falando da consequência. Isso aconteceu como consequência e boa. Ajuda pra minha filha, eu tava botando as pessoas pra botar o delas na... Tá vendo? O Renato, o Alan está falando sobre vontade. Vamos seguir. Na piroca você podia ser inocente. Você tá falando que eu coloquei as pessoas no... Pera. O Renato é quando eu precisei de ajuda pra minha filha, eu tava botando as pessoas pra botar o delas na piroca E aqui o Alan faz um argumento ad misericórdia, né? Olha só, eu estava precisando ajudar a minha filha e o Renato tá dizendo que eu estava querendo prejudicar as pessoas, né? Colocar as pessoas na reta. Um argumento de piedade. Então, olha só, vocês não conseguem se compadecer pela injustiça que ele tá cometendo comigo aqui nesse argumento. Mas vamos seguir aqui, porque pra mim aqui fechou. Quando eu precisei de ajuda pra minha filha, eu tava botando as pessoas pra botar o delas na piroca Você podia ser inocente. Perfeito. Ele complementa lá atrás, aqui ele complementa de novo, mas acho que agora ele vai ser interrompido. Ele não vai conseguir concluir. Você tá falando que eu coloquei as pessoas no... Você sabia que elas iam se ou não? Você não sabia. Você não sabia. Ignorante, beleza. Ele tá falando que eu coloquei as pessoas pra... Não, se você não sabia... Tem respeito por mim, mas ela se f***, ou não? Tá vendo, ó? O Renato está falando como a consequência. E as pessoas que te ajudaram, desculpe o português, se f*** ou não. E a Ludmilla que te ajudou, se f*** ou não. O Renato está falando da consequência, o foco do argumento dele é na consequência e não na vontade de causar essa consequência, né? Eu acho que aqui tá o grande ponto. Por quê? Porque o Renato fala aqui, ó, tudo bem, você pode ter feito inocente, né? Não sabia que ia prejudicar as pessoas, beleza, mas as pessoas se... Então, o Renato vai lá e explica o contexto do Pix e fala, olha, o Pix é essa aqui, etc e tal, o Bolsonaro fez o Pix, as pessoas se lascaram, você fez o Pix, as pessoas se lascaram. O que tem em comum aqui? As pessoas se lascaram, e isso é fato, não é falsa equivalência.
O Renato tá querendo provar o ponto da consequência que usar o Pix é ruim. No caso do Bolsonaro, ele tá atribuindo sim o Bolsonaro certos predicados negativos, né? Dizendo que o Bolsonaro não é homem, etc e tal. Então, sobre o Bolsonaro, aparentemente o Renato sim traz uma narrativa de que o Bolsonaro tem ali uma vontade negativa e talvez mais um aspecto mais voltado para a vontade de causar o prejuízo. Pro Alan, ele só tá comprovando o ponto de que as pessoas se ferraram, se deram mal. Tanto que ele foca na consequência. Ele até faz aqui um complemento de argumento. Se você não sabia, tudo bem. Se você é inocente, né? Você era ignorante, não sabia que prejudicar. Mas as pessoas se ferraram ou não? Se deram mal ou não? Né? Ele não usa essa palavra aqui, mas só pra gente tentar manter a monetização. Então, o Renato está falando sobre a consequência, sobre se dar mal. E aqui não há, na minha interpretação, não há falsa equivalência, o Alan. Há, na verdade, um argumento por analogia. O Bolsonaro vai lá, faz as coisas lá do Pix, as pessoas que ajudam ele se prejudicam. Você foi lá. Na verdade, nem é uma analogia, é um exemplo, né? Você foi lá, você mesmo, o Alan. Você foi lá, ajudou sua filha e sua filha se lascou. Você acabou de falar que ela se ferrou. Então ele está fazendo um argumento por meio de exemplo para mostrar, o ponto dele é mostrar a consequência é má. É uma consequência ruim. A consequência é má. As pessoas se lascaram nesses dois casos, usando o Pix. E não de que o Alan teve a vontade de causar o mal. E o Alan tá trazendo por esse lado. Vamos ver aqui o finalzinho. De ajuda. É isso. Pra minha filha, eu tava botando as pessoas pra botar o cu delas na piroca do... Você podia ser inocente. Você tá falando... Você podia ser inocente, ó. Você podia ter prejudicado sem saber. Quando você fala inocente, a pessoa não teve a vontade. O inocente, ele não teve dolo. Ele não quis prejudicar. Já matou o argumento do Alan aqui. Já matou. Eu coloquei as pessoas no... Você sabia que elas iam se ferrar ou não? Ou você não sabia? Vai tomar no... Você não sabia, ele era ignorante. Vocês percebem que o Renato invade o espaço ali dele. Mas tudo bem, vamos focar no argumento. Você sabia que elas iam se ferrar ou não? Ou você não sabia? Vai tomar no... Você não sabia, ele era ignorante, beleza. Ou você não sabia e era ignorante. Beleza. Matou. O Renato falou, nesse argumento aqui, o Renato complementou e falou, você não teve a vontade, mas prejudicou. As pessoas não, se você não sabia... Tem respeito por mim, mas ela se não. não. Com o homem, A de mim, ela se não. Você que eles se fuderam. Você acabou de dizer... Não tem falsa equivalência aí não, cara. O que tem aqui na minha interpretação, é uma falácia do espantalho por meio do Alan, né? O Alan tá trazendo o argumento de que o Renato disse que ele não teve que ele teve a vontade de ferrar as pessoas que ajudaram ele, de ferrar a própria filha dele, né? E como a gente já viu, o Renato faz as exposições aqui, na minha opinião, bem feitas, né? Demarcadas, de que ele tá falando sobre a consequência, sobre as pessoas se ferraram usando o Pix. E não de que o Alan teve vontade de ferrar as pessoas dele, de ferrar a própria filha, quando ele pediu o Pix, né? Então, quando o Renato faz esse argumento aqui, ó, se você não sabia, beleza, pra mim ele mata a objeção ali do Alan. A objeção que permite ele falar da vontade. Então o Alan faz um espantalho. Ignorante, beleza. Tá falando que eu coloquei as pessoas pra Xandão? Ele tá falando que eu coloquei as pessoas pra se com o Xandão, de vontade, tá falando sobre a vontade. Eu tive a vontade de colocar essas pessoas pra se ferrar. É um espantalho, né? O Renato não tá falando isso. Fica bem evidente se você tiver o mínimo de qualidade hermenêutica e ouvir o argumento do Renato até o fim, fica nítido que ele não está falando isso. Se você não sabia... Tem respeito por mim, mas ela se... Não, com o homem, de mim, ela se... Você tá falando com um homem. Não, vai você que ele se fuderam. Não, olha o que ele Você acabou de dizer. Você acabou de dizer. Você acabou de dizer que é filho de... Não. Tá vendo, ó, o que a gente falou de prosêmica. Olha o que você acabou de dizer. Você acabou de dizer. Você acabou de dizer que... Aqui, ó. Olha como o Renato invade o espacinho ali da mureta, né? Da muralhazinha que o Alan criou com o celular, com o carregador, powerbank aqui, com a caixa. O Renato invade esse espaço e invadiu a prosêmica ali, o que a gente chamaria de prosêmica íntima, né? O território super pessoal ali do Alan. E isso causa um desconforto absurdo no Alan. Uma grande raiva, né? A reação dele já espana na hora, né? Tá vendo como o território, né? A prosêmica é algo a ser levado em conta. O que o Renato talvez pudesse fazer, que seria melhor, talvez seria não tocar no Alan nesse momento. Mas claro, aparentemente isso aí já é da linha de base do Renato. Como eu sempre falo, linha de base é uma coisa, mas não que você precise se comportar da mesma forma em todos os contextos, tá certo? Aqui o Renato poderia sim ter segurado um pouco mais a mão ali, talvez, pra ajudar a desescalar, mas o que ele vai fazer em seguida também é muito bom pra desescalar a violência. Não, olha o que você acabou de dizer. Você acabou de dizer. Você acabou de dizer que é filho de... Gritaria, enfim, aí palavrão pra caramba, né? O Alan xingando o Renato de FDP, de sofista FDP, bababi bobó. Você não é mim, não. Você não disse que não. Calma aí. Você não acabou de dizer, não. E agora, quem tá fazendo questão de invadir o território pessoal é o Alan, né? Ele tá querendo invadir o território pessoal do Renato. Não coloca a mão em... Calma aí, galera. Calma aí. Olha o que ele falou de mim. Eu sou homem, eu sou cara. Não.
Não, não coloca. Aqui é muito boa a reação do Renato, né? Ele tá dando risada, cara, o quanto que isso deve irritar. Renato aqui teve um trabalho primoroso pra desescalar a violência, né? Calma aí, galera. Calma aí. Olha o que ele falou de mim. Eu sou homem, eu sou casado, porra. Eu também, todos nós aqui. Eu sou homem, eu sou casado, né? Mais uma vez ele tá querendo usar o estratagema 32, usando rótulos, dessa vez de forma positiva, pra se autorrotular. Tentando trazer uma espécie de autoridade pra ele, né? Eu sou homem, eu sou casado, trazendo até um gatilho de pertencimento, pertenço ao grupo dos homens casados. Entende-se que seria uma pessoa séria, uma pessoa pra você não dizer que tá querendo ferrar a própria filha, né? Mas mais uma vez, a gente já percebe que isso é uma falácia do espantalho que o Alan tá trazendo, né? Que o Renato tá ali a todo momento tentando dizer que o Alan tem má vontade, a vontade de ferrar os outros. E o que fica perceptível nesse momento com as explanações que o Renato 38 faz, de que não é esse o caso, de que o Renato tá falando da causa, né? Da consequência, e não da vontade de causar esse mal. Calma aí. Olha o que ele falou de mim. Eu sou homem, eu sou casado. Eu também, todos nós aqui. Todos nós aqui. Eu não dou na cara dele com respeito a vocês. Não dou na cara dele em respeito a vocês. Aí é muito ruim, né, cara? Aí é o estratagema 38, né? Você percebe que você tá perdendo na argumentação, você vai pra xingamento, pra ofensa, na esperança de que o debate seja interrompido pra que você pare de perder na argumentação, né? Estratagema 38 de Schopenhauer, o último estratagema. Por favor, calma aí. Ih, rapaz, todos nós Xingamento, ofensa. aqui. Eu não dou na cara dele com respeito a vocês. Por favor, calma aí. Ih, rapaz, todos nós aqui. Vai sorrir. Todos nós. Tá vendo como incomoda? Você tá lá xingando o cara, querendo que o cara saia do sério, o cara tá olhando pra você dando risada. É uma boa forma de manter a calma, ao mesmo tempo que você desescala, né, a violência e estressa o seu oponente. Nós aqui somos casados. Aqui, quem que parece que é o desequilibrado, pessoal? O Renato 38 ou o Alan? Vocês entendem o que eu quero dizer? Essa estratégia de sair berrando, gritando, além de não transmitir uma boa imagem, ela é muito autocontraditória. O cara tá dizendo, eu sou homem, eu sou casado. Essa é a postura de um homem casado, ficar berrando, gritando? Eu não sei, sabe? Não me parece uma boa postura. Eu sou homem! Eu não vou admitir um cara falar isso na minha frente. Eu só não dou na tua cara por respeito. E o Renato tá lá, dando risada, tranquilo, não saiu dali. Pode falar isso de mim. Tá bom. Retire isso que você falou de mim. Isso o quê? Você falou que eu entreguei as pessoas pro Xandão. Você que disse. Foi você que disse isso o quê? Você falou que eu entreguei as Você falou que aí traz o espantalho de novo, o Renato tá dando risada. pessoas pro Xandão. Você que disse. Retire o que você disse, né? Retire isso que você falou. Retire isso que você falou de mim. E ele tá dando a entender que ele tá alterado, né? Pela postura dele, pela linguagem corporal, vocal. E ele falou agora há pouco, eu só não dou na cara dele por respeito. E aí ele vira e fala, retire isso que você falou. A sensação que eu tenho é que ele tá querendo promover um argumento por meio da ameaça, né? Seria o argumentum ad baculum, né? Eu quero que você concorde comigo, senão algo de ruim vai acontecer com você, né? Eu já falei que eu vou dar na sua cara aqui, eu só não tô dando por respeito. Mas, ó, se você não retirar, retira o que você falou. Se você não retirar, fica no ar ali uma ideia de ameaça, né? De que se você não retirar, você vai tomar uma na cara. E é o argumento ad baculum, né? Você promover a concessão de um argumento por meio de uma ameaça. É aquela velha história, você é pequeno, né? A mãe fala assim, vai tomar banho. Não, se você não for tomar banho, eu vou chamar o seu pai. É uma ameaça, você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer. É um argumento péssimo, na minha opinião, assim, muito ruim. Eu não tenho outro predicado pra usar, cara. É um argumento péssimo, só empobrece a própria comunicação. Na minha interpretação, traz uma ideia de masculinidade muito afetada, sabe? O cara falando, sou homem, pô, berrando e gritando, sendo totalmente descortês. Não sei, cara. Você falou que eu entreguei as pessoas pro Xandão. Você que disse. Foi você que disse. Repete essa... Repete essa... Gritaria, diminuiu a proxêmica, os gestos de cima pra baixo, na linguagem corporal a gente chama esses gestos de machado, né? Como se você estivesse cortando a árvore, e o gesto de cima pra baixo sempre tem aquele tom autoritário, né? Quando o gesto começa em cima e vai pra baixo, ele tem aquele tom autoritário. Eu estou mandando, aquilo que vem de cima é aquilo que manda. Um exemplo bem clássico que a gente dá é você chamar uma pessoa com um gesto de baixo pra cima, né? Moço, tudo bem? Pode vir aqui, por favor? E você faz o mesmo gesto de cima pra baixo. Moço, vem cá, por favor. Ó como aqui já soa mais autoritário. Então o gesto de cima pra baixo sempre tem aquela tendência mais autoritária. Eu não vou falar isso! Você que falou. E o Renato fala assim, você acabou de falar que a sua filha se ferrou por causa do Pix. E é o ponto dele, o Renato tá falando sobre a consequência, sobre se ferrar. E não que o Renato teve a vontade de ferrar a própria filha. Ou não que o Alan teve a vontade de ferrar. Então o Renato tá usando a própria coisa que o próprio argumento que o Alan falou contra ele. É o estratagema número 5. Use as premissas do seu oponente contra ele. Você tá pegando um ponto e jogando de volta pro seu oponente ali. Falou? Eu não vou tolerar Mas isso! você disse ou não? Retire... Você disse que Ludmilla se fudeu por causa da doação ou não? Retire... Você disse isso ou não? Renato, eu tô falando sério. Retire... Você disse isso ou não? Retire... Disse ou não? Retire... Essas pessoas. Retire essas... Retire... Tá dizendo? Retire essa... Ele disse. E o Renato dando risada, perguntando, não entendi o que ele disse, eu não tô entendendo. Retire essa... Você entende? Retire essa...
Retirar o quê? Eu não entendi. Argumento ad baculum, a estratagema 38, né, que a discussão cresça para que a conversa morra, né, se o debate morre, não, a gente perde a impressão de que ele estava perdendo no argumento. Mas, na verdade, essa postura reforça a ideia de que ele tá perdendo, enfim. Entendi o que você tá dizendo. O quê? Eu vou dar na... Cara, eu não entendi. O quê? Retirar o quê, porra? Eu não entendi. Retira essa... O quê? Retira essa... Só um minutinho, ele não entendeu, Retira. cara. Eu não entendi o que você tá dizendo. Você, Não foi você que disse que... Tira a mão de mim. A questão da invasão do território, né, mais uma vez ele fica incomodado. Não foi você que disse que Ludmilla... Não, ele não pode falar isso na minha frente. Não foi vai você falar isso que na minha disse. cara, não. Mas não foi você Você que não disse. vai falar isso na minha Você cara. não me falou, não foi você que me disse. É engraçado aquele meme, né? Duvido. Você é homem, fala na minha cara. Aí o cara fala na sua cara. Não fala na minha cara. A sensação que eu tenho é essa. O cara fica falando aí na internet, quero ver falar na minha cara. Aí o cara fala na sua cara. Não fala na minha cara. Retira. Ai, cara, sei lá. Ludmilla se fudeu que eu dou dinheiro pra você. Vai. Você disse isso ou não? Vai. O quê? Essa reação do Renato aqui é impagável. Renato rachando o bico. O quê? Ai, cara. Enfim, pessoal, tá aí. Aparentemente, uma falácia do espantalho do Alan. O Renato delimita bem o argumento dele, né? Ele vai explanando ao longo dos comentários que ele está falando sobre a consequência. Então, do mal, né? De você usar o Pix e uma consequência ruim. Como consequência, algo ruim, você usar o Pix. E ele ainda explana que ele não está dizendo sobre a vontade de causar o mal do próprio Alan, né? Porque ele fala, se você foi inocente, tudo bem, beleza, você não sabia. Então, ele está dizendo que não teve vontade. Não tem como você ter vontade de fazer algo que você não sabia que ia causar, entendeu? Mas que causou o mal, causou. Esse é o argumento do Renato. E o Alan traz ali o espantalho e bate no espantalho. Quase bate no espantalho, na verdade, né? Mas é isso, eu acho que até o próprio host vai questionar o Alan agora, falar que ele ouviu a mesma coisa, né? Cara, não precisa, cara. Ele me desrespeitou, rapaz. Mas você Calma. falou isso mesmo, que a Ludmilla se Você ferrou. acabou de dizer isso. Não, eu tô falando que se... Então ele Se a entendeu. afirmação dele... Não, eu falei que se a afirmação dele é essa, significa isso. Ele foi lá e reafirmou. Não, assim, o próprio host vai lá e fala, você acabou de dizer que sua filha se deu mal. Se o Renato tá focando no sua filha se deu mal ou não, e o host tá dizendo, você disse que sua filha se deu mal, o ponto é a consequência, se dar mal. Se o Renato batesse o pé e falar, não, Alan, você prejudicou sua filha sim, cara, você quis prejudicá-la. Aí o argumento do Alan faria sentido. Mas o Renato faz as delimitações, ele fala, não, você pode não saber, você poderia ter sido ignorante, ter sido inocente, ele usa até a palavra inocente ali em dado momento. Mas prejudicou, então o Renato tá falando sobre a consequência. Vocês já entenderam isso, eu não vou ficar repetindo aqui. Bom, maluquice, né, pessoal? Enfim, é isso que a gente tem pra hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Quaisquer sugestões de outras análises, mandem pra gente poder analisar e comentar. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!